Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem ter descoberto um caminho secreto para prosperar, enquanto a maioria dos brasileiros luta todos os dias apenas para sobreviver? Porque em um país tão rico em recursos, tão criativo e tão cheio de oportunidades, ainda existem milhões afogados em dívidas, vivendo de salário em salário, sem nunca experimentar a liberdade financeira? A resposta pode ser desconfortável, mas é exatamente por isso que você precisa ouvir até o final. No Brasil de hoje, a linha que separa a pobreza da riqueza é mais fina do que nunca. Cada decisão que você toma com o seu dinheiro, cada escolha aparentemente pequena, comprar um café, parcelar um celular, usar o cartão de crédito sem planejamento, pode ser o início de um ciclo que vai te prender por décadas. E é isso que está acontecendo em silêncio todos os dias. 7 em cada 10 brasileiros estão endividados. Isso significa que, a cada 10 pessoas que você encontra no ônibus, no metrô ou na fila do mercado, 7 carregam um peso invisível, o peso das contas atrasadas, dos juros abusivos, da sensação de não ter saída. Os bancos sabem disso. As financeiras sabem disso. E todo o sistema foi desenhado para que você continue sendo apenas mais um número nessa estatística. Eles oferecem crédito fácil, parcelamentos longos, limites cada vez maiores, mas por trás de cada oferta, existe uma armadilha. E a verdade é dura. Quanto mais você aceita essas facilidades, mais distante fica da liberdade que tanto sonha. Muitos brasileiros trabalham duro todos os dias, passam horas no trânsito, cumprem jornadas exaustivas, sacrificam tempo com a família, e mesmo assim, o dinheiro nunca parece suficiente. Acordam já preocupados com o que precisam pagar. Dormem se perguntando como vão conseguir chegar até o fim do mês. Mas eu vou te contar uma verdade que pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua vida financeira. A riqueza não é resultado de sorte. Ela é consequência de escolhas que você pode começar a fazer hoje. O caminho mais rápido para ficar rico no Brasil de hoje não passa por loteria, por esquemas milagrosos ou atalhos impossíveis. Ele passa por algo muito mais poderoso: conhecimento, disciplina e visão de longo prazo. Enquanto milhões continuam seguindo o fluxo, aceitando dívidas e consumindo sem pensar, existe uma minoria silenciosa que enxerga o jogo de outra forma. Eles entendem as regras ocultas do dinheiro. Eles sabem que no fundo a economia funciona como um grande tabuleiro. E quem aprende a jogar vence. E é sobre esse jogo que vamos falar aqui. Porque se você realmente deseja sair da estagnação, se você quer quebrar esse ciclo que prende a maioria, precisa primeiro enxergar a realidade sem filtros. E depois dar o primeiro passo em direção a uma nova vida. A pergunta é: você está pronto para isso? Se você quer descobrir o caminho mais rápido para ficar rico no Brasil de hoje, precisa entender uma verdade simples, mas muitas vezes ignorada. A sua vida financeira é reflexo direto da sua mentalidade. Não importa quanto você ganha agora, não importa se sua renda é baixa, se você nasceu em uma família simples, ou se até hoje só conheceu dificuldades. Se a sua mentalidade permanecer a mesma, nada vai mudar. E pior, mesmo que você aumente sua renda, o dinheiro continuará escorrendo pelas suas mãos. Pare e pense: quantas pessoas você conhece que começaram a ganhar mais e mesmo assim continuaram endividadas? Quantos colegas de trabalho, vizinhos ou até familiares tiveram aumentos, bônus, fizeram bicos, mas nunca conseguiram construir patrimônio? Isso acontece porque o problema não está no salário, está na forma de pensar, de gastar, de se relacionar com o dinheiro. A grande diferença entre a mentalidade de pobreza e a mentalidade de riqueza está na forma como cada pessoa enxerga o dinheiro. Quem vive na mentalidade de pobreza acredita que dinheiro existe para ser gasto o mais rápido possível. Cada novo salário é visto como uma oportunidade para consumir. A prioridade é satisfazer desejos imediatos, mesmo que isso custe caro no futuro. Já quem vive na mentalidade de riqueza enxerga cada real como uma semente. Em vez de gastar tudo, eles plantam, e com paciência, deixam o tempo e os juros compostos multiplicarem o que antes parecia insignificante. E essa decisão passa por um conceito simples, mas transformador: adiar a gratificação. Enquanto a maioria busca prazer imediato, como comprar um novo celular, trocar pelo carro zero ou parcelar a viagem em 12 vezes, os que se tornam ricos são capazes de esperar. Eles entendem que abrir mão de um desejo agora é o preço de conquistar a liberdade amanhã. Esse é o ponto onde muitos desistem, porque mudar a mentalidade não é fácil. O Brasil de hoje empurra você para consumir o tempo todo. Propagandas, influenciadores, vitrines, promoções, tudo foi criado para fazer você acreditar que precisa de mais, que só será feliz se tiver o que todo mundo tem. Mas aqui está a verdade:
A corrida para ter mais é uma armadilha. Você nunca vai ganhar. Sempre haverá algo novo, melhor, mais caro, que vai te fazer sentir que está atrás dos outros. A verdadeira virada acontece quando você decide sair dessa corrida, quando entende que riqueza não é sobre exibir o que você tem, é sobre conquistar liberdade. Liberdade de tempo, de escolha, de viver sem medo das contas, sem a pressão de dever para os outros. E a partir desse momento, tudo muda. Você começa a olhar para o dinheiro com outros olhos. Em vez de perguntar quanto custa, passa a se perguntar: quanto isso vai me trazer de volta no futuro? Em vez de pensar em consumo, pensa em construção. Em vez de correr atrás de status, corre atrás de independência. Essa é a mentalidade que separa os que ficam para sempre, no ciclo das dívidas dos que conseguem. Pouco a pouco, construir riqueza. Você já entendeu que a mentalidade é a base de tudo, mas a mentalidade precisa de ação. Sem atitude, a mudança nunca sai do papel. E para começar a construir riqueza, o primeiro passo é se libertar das dívidas que sugam sua energia e sua renda todos os meses. Pegue um papel, abra uma planilha, faça como preferir, mas coloque tudo diante dos seus olhos. Liste cada dívida que você tem. Anote valores, juros, prazos. Encare a realidade de frente, mesmo que seja dolorosa. Esse ato simples já te coloca em vantagem, porque a maioria das pessoas vive fugindo dos próprios números. Depois, organize. Existe uma estratégia chamada bola de neve, que tem ajudado milhares de pessoas a sair do buraco. Ela funciona de forma muito simples. Você começa quitando as menores dívidas primeiro, ganhando confiança e liberando dinheiro para atacar as maiores. Cada vitória, por menor que pareça, cria impulso para continuar. E quando você percebe, está derrubando gigantes que antes pareciam impossíveis de vencer. Outra forma é a avalanche, que consiste em pagar primeiro as dívidas com juros mais altos. Essa técnica exige mais disciplina, mas no longo prazo economiza mais dinheiro. Não importa qual você escolha, o mais importante é decidir e agir. Ao mesmo tempo, é fundamental cortar as fugas de dinheiro. Cada gasto desnecessário é como um balde furado que nunca enche. Pergunte-se, diante de cada compra, isso me aproxima ou me afasta da liberdade financeira? Essa pergunta simples pode evitar que você continue alimentando os mesmos erros que te colocaram nesse ciclo. E aqui vem um ponto essencial. Sair das dívidas não significa parar de viver. Significa aprender a viver de forma consciente. Muitos acreditam que não conseguem economizar porque já ganham pouco. Mas na maioria das vezes o problema não é a falta de dinheiro, é a falta de controle. Cortar pequenos excessos, negociar juros, renegociar dívidas e até aumentar a renda com trabalhos extras temporários fazem parte desse processo. Nenhum esforço é pequeno, quando o objetivo é recuperar a sua liberdade. E lembre-se de uma verdade poderosa: cada real que você tira de uma dívida é um real que volta para você. É um real que deixa de alimentar o sistema e passa a trabalhar a seu favor. É como se, a cada parcela eliminada, você resgatasse um pedaço da sua vida de volta. Agora que você entendeu como se libertar das dívidas, chegou a hora de olhar para frente. É aqui que muitos brasileiros param. Eles acreditam que sair do vermelho já é suficiente. Mas a verdade é que liberdade financeira não significa apenas respirar sem dívidas. Significa construir algo sólido, algo que cresce com o tempo e garante que você nunca mais volte ao ponto de partida. Construir riqueza no Brasil de hoje não é um privilégio reservado a poucos. É uma oportunidade acessível, mas que exige disciplina e conhecimento. Enquanto uns continuam gastando tudo o que ganham, outros já descobriram como transformar pequenos valores em grandes resultados. O primeiro passo é criar um fundo de emergência. Esse é o seu escudo. Um valor reservado para imprevistos, que impede que você volte a depender de empréstimos ou cartões de crédito. Pode começar pequeno, guardando o equivalente a um mês de despesas básicas. Depois, vá ampliando até acumular de 3 a 6 meses de tranquilidade. Esse fundo é a base que protege você de tempestades inesperadas. Com um terreno seguro, é hora de plantar. Investimentos não são apenas para milionários. No Brasil de hoje, qualquer pessoa pode investir com poucos reais. Existem opções simples, acessíveis, que pagam muito mais do que a poupança. Tesouro Selic, CDBs de liquidez diária, fundos de renda fixa. Todos são caminhos possíveis para quem está começando. Mas não se limite apenas à segurança. Com o tempo, é preciso aprender a diversificar. Ações, fundos imobiliários, até mesmo investimentos internacionais estão ao alcance de quem estuda e se prepara. Não é sobre arriscar tudo, e sim sobre construir um portfólio que cresce de forma consistente. E aqui entra o segredo que transforma pequenos investidores em grandes construtores de riqueza: os juros compostos. Albert Einstein chamava de a oitava maravilha do mundo. Quem entende,
ganha. Quem ignora, paga. Imagine que você começa investindo apenas R$ 10 por dia. Parece pouco, quase insignificante, mas ao longo dos anos, com disciplina e reinvestindo cada centavo de rendimento, esse valor se multiplica de forma impressionante. Não é magia, é matemática. É o poder do tempo trabalhando a seu favor. E além dos investimentos financeiros, existe outro ativo ainda mais poderoso: o conhecimento. Investir em você, na sua capacidade de gerar valor, é a chave para acelerar esse processo. Cursos, livros, novas habilidades, tudo isso pode abrir portas para aumentar a sua renda de forma sustentável. No Brasil de hoje, a internet oferece oportunidades que nunca existiram antes. É possível começar um negócio digital, criar fontes de renda extra, trabalhar de forma remota, vender serviços online. Quem se adapta, cresce. Quem ignora, fica para trás. Construir riqueza não é apenas acumular dinheiro, é criar uma vida em que o dinheiro trabalhe para você, e não o contrário. É ter opções, liberdade, segurança, é olhar para o futuro sem medo, sabendo que cada decisão de hoje aproxima você da vida que deseja. E aqui está um ponto importante: não se compare com os outros. A velocidade do seu progresso depende da sua disciplina, não da pressa em mostrar resultados. Alguns vão conseguir acelerar mais rápido, outros vão levar mais